Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em alusão ao Dia do Professor, preparou um momento especial onde reuniu educadores em clima de alegria, de acolhimento e reconhecimento pelo trabalho e dedicação de quem transforma vidas por meio do ensino, proporcionando assim gesto de valorização e respeito a quem presta um verdadeiro ato de amor à educação deste município. Realizamos hoje um café da manhã todo especial para todos os professores e professoras do nosso município, em alusão e comemoração ao Dia do Professor. O nosso muito obrigada, nossos agradecimentos a todos vocês que fazem a Rede Municipal de Educação de Serra Negra do Norte. A nossa gestão tem dado um apoio e dará a educação para um futuro melhor e mais humano a todos os serranegrenses. Durante a abertura dos trabalhos legislativos, em razão da 27ª edição da sessão ordinária realizada ontem, quarta-feira, o vereador José de Arimatea Araújo, do PSDB, ele retirou da pauta a moção de repúdio protocolada na mesa diretora do Legislativo Serranegrense, alegando negligência dispensada ao paciente Jailson Araújo dos Santos, conhecido por Tedé, de 49 anos de idade. Ele é cometido de um AVC, acidente vascular cerebral, pelo qual veio a óbito no final de semana. O vereador José de Arimatea, conhecido por Nego de Heriberto, ele detalhou o motivo pelo qual resolveu retirar a moção de repúdio durante a sessão da Câmara aqui em Serra Negra do Norte. Essa moção foi o seguinte: o meu primo, quando ele veio para a maternidade, Jailson, conhecido por Teté, ele veio com a pressão 17/10. E lá tomou a medicação, ele tomou a medicação e não passou. Depois, tomou mais medicação, não passou, aí mandaram para casa. Só que, infelizmente, ele veio a óbito, foi a Caruaru, faleceu, desmaiou lá, levado para Recife, mas veio a óbito. E eu tirei a moção de repúdio a pedido da família, que ligou para mim, porque eles estão muito abalados, aquela coisa todinha, como eu estou também arrasado com a situação. Eu posso dizer a você, a vontade é dizer o que eu estou sentindo, mas infelizmente eu vou respeitar meus primos e meus irmãos, que eles são, além de primo, mesmo que irmão. Então é muito ligado. Essa nota de repúdio foi direcionada à Secretaria de Saúde do município, ao Hospital Maternidade Maria Cândida Medeiros Faria? Com certeza, foi para a secretaria e para a maternidade e para a médica que atendeu. Entendeu? Então você retirou da pauta da sessão da Câmara por solicitação da família da vítima? Com certeza, foi o irmão da vítima me ligou, eu sou muito amigo dele, e pediu. Aí eu disse, pronto, pode deixar. Ele disse, não, retire, retire se você puder retirar, retire, porque para depois o pessoal não vier falar que eu estou envolvendo política no meio da morte do meu primo. Eu digo, não, do meu irmão, tudo bem. Agora, eu sei que você não está fazendo isso porque eu conheço você é mesmo que irmão da gente. Eu digo, realmente, porque é revoltante. Serra Negra do Norte, a gente está passando por isso. Serra Negra está numa situação de estado muito crítico, saúde zero, você viu há pouco, ontem mesmo, uma pessoa chegou lá com o paciente, a maternidade fechada, 12 horas da noite, batendo lá e não saiu ninguém. Vai sair depois, eu não sei se saiu, mas os vídeos estão rodando na rede social. Eu queria agradecer se você tiver mais alguma coisa a acrescentar com relação a essa moção de repúdio, fica à vontade. Essa moção de repúdio vai ficar assim, eu vou dar o silêncio. Vou dar o silêncio a pedido e a respeito do meu primo, Bolinha, que é mesmo que irmão, pediu. Eu não
vou falar, mas a vontade está aqui, entendeu? Vontade de falar, porque é doloroso você ver. Ele era um homem bom, um pai muito bom, esposo, a amizade ele tinha demais. O pessoal fala muito, rapaz, tem um enterro bonito. O enterro que deu mais gente em Serra Negra do Norte foi o enterro de Teté. Muito emocionante, muita gente se doendo com aquilo. Hoje, muita gente triste. Eu sou bem sincero, não estou bem, não estou conseguindo dormir direito. Por quê? Porque ele era uma pessoa que todo mundo gostava dele. Não tinha inimizade. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia. Uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na realidade de Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. Sabe, o material que a gente analisou, uma nota escrita e um áudio, eles pintam um quadro de contrastes bem fortes, eu diria. É verdade. Contrastes bem marcantes mesmo. Por um lado, a gente vê uma coisa mais, assim, festiva, um reconhecimento oficial na área da educação. Mas, por outro lado, surge uma situação bem tensa, né? Bem delicada na saúde pública. Tem a ver com o falecimento de um morador, e isso gerou, assim, uma comoção enorme, muito debate por lá. Exato. Duas realidades bem distintas, né? No mesmo lugar. Pois é. Ok, então vamos tentar desempacotar isso. A nossa ideia aqui é justamente explorar essas duas faces da moeda que estão convivendo ali em Serra Negra do Norte, olhando para essas fontes que a gente tem. Certo. Vamos tentar entender os detalhes de cada história e o que elas, juntas, talvez, mostram sobre a vida no município, né? Perfeito. Vamos lá. Bom, vamos começar então pelo lado mais positivo que apareceu no material, que é o da educação. As informações falam de uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para comemorar o Dia do Professor. Certo, uma data importante. Sim. Pelo que parece, organizaram um café da manhã para todos os professores da rede municipal. Ok. E a descrição oficial que deram para o evento foi de um gesto de valorização e respeito. Falava em criar um momento de alegria, de acolhimento e reconhecimento, sabe, pelo trabalho dos educadores. A intenção parece clara, né? Dar um afago, reconhecer o pessoal. Sim, é fundamental esse tipo de reconhecimento, né? Não dá para subestimar. Essa é a sua mensagem, né? Reforçar o compromisso com a educação. Sempre uma oportunidade para isso, né? Com certeza. A nota dizia algo como: a nossa gestão tem dado um apoio e dará a educação para um futuro melhor e mais humano a todos os serranegrenses. É aquela construção de imagem pública, né? Associar a gestão ao apoio à educação. Sem dúvida. E, olha, essas ações têm um impacto real, viu? Esse reconhecimento formal, tipo o café da manhã, mexe com o moral dos professores. E na educação, poxa, motivação é tudo, né? Faz toda a diferença. Exato. Se sentir valorizado pode sim refletir lá na sala de aula, na qualidade do ensino. São iniciativas que buscam fortalecer esse laço do profissional com a escola, com a missão de educar, sabe? Faz sentido. É um olhar para o lado humano que na educação é crucial, né? O que está sendo feito, comunicar prioridades, construir uma narrativa positiva para a comunidade e para os servidores. Uhum. O que eu acho fascinante observar é como a comunicação oficial escolhe as palavras, né? Destaca o apoio, o foco num futuro melhor e mais humano. É uma linguagem que busca valores comuns, tenta criar essa imagem de uma administração que se importa, que é proativa na educação. É uma estratégia, assim, clássica e que funciona para fortalecer a imagem. Uma imagem de cuidado, né? De investimento no futuro. Mas, como a gente falou no começo, essa não é a única história que aparece. Não mesmo. Agora, a gente precisa virar a chave e olhar para uma situação bem mais complexa, bem mais dolorosa, que é essa crise que surgiu na saúde pública de lá. Tudo isso meio que estourou por causa do falecimento do Jailson Araújo dos Santos, um morador de 49 anos, que todo mundo conhecia como Teté. Aí o tom muda completamente, né? Totalmente.
E o que parece ter dado pontapé inicial nessa crise foi a apresentação de uma moção de repúdio lá na Câmara Municipal. E é importante entender uma coisa. Quem protocolou isso foi um vereador, o José Arimateia Araújo, do PSDB, que é um partido conhecido nacionalmente, né? Sim, PSDB. E tem um detalhe. Além de vereador, ele é primo da vítima, do Teté. Isso já coloca uma camada pessoal muito forte na ação política dele, né? Com certeza. Complica e intensifica tudo. E essa moção tinha alvos bem claros. A Secretaria de Saúde de Serra Negra do Norte e também a Unidade de Saúde da cidade, que as fontes chamam de Hospitalidade Maria Cândido de Medeiros Faria. Pelo jeito é o hospital local, ou a maternidade, né? Onde fazem o primeiro atendimento. Entendi. O hospital da cidade. Isso. E o relato do que aconteceu antes da morte do Teté, pelo que está nas fontes, é bem preocupante. Ele teria ido buscar atendimento nessa unidade, o áudio até chama de maternidade, porque estava com a pressão muito alta. Certo. Pressão alta é sério. O áudio menciona 17 por alguma coisa, o que indica um nível bem perigoso, né? Que precisa de atenção médica na hora. Sim, 17 já é um nível de alerta máximo, dependendo do segundo número. Exige ação. Pois é. E segundo o relato, ele recebeu uma medicação lá, mas a pressão não baixou. A ação que a gente tem é que depois disso, ele foi liberado para ir para casa. Liberado para casa. Com a pressão ainda alta depois de 2 medicações. Isso é complicado. Muito. E, infelizmente, a situação piorou depois. Ele passou mal de novo, chegou a desmaiar, mas isso já foi em outra cidade, Caruaru, lá em Pernambuco. Poxa vida, longe já. Sim. De lá levaram ele para Recife, para a capital, onde ele acabou falecendo por causa de um acidente vascular cerebral, um AVC. Que tragédia. Uma sequência muito triste e preocupante. E a moção de repúdio, antes de ser retirada, né, ela trazia uma acusação bem pesada, bem direta. Falava em negligência dispensada ao paciente. Negligência é uma palavra forte demais nesse contexto. Fortíssima. É uma acusação gravíssima. Quando se fala em negligência na saúde, isso implica que houve uma falha no dever de cuidar e que essa falha pode ter contribuído diretamente para o resultado ruim, no caso a morte do paciente. Nossa. Isso aí abre caminho para investigação formal, para processo e, claro, cria uma desconfiança gigantesca na comunidade sobre o serviço de saúde, né? Imagino. E sobre a moção de repúdio em si, você sabe dizer qual é o peso real desse tipo de documento na política municipal? Olha, a moção de repúdio é um instrumento que os vereadores têm. É uma forma oficial da Câmara Municipal expressar descontentamento, crítica ou até condenação sobre alguma coisa. Pode ser um ato, uma omissão, uma declaração, uma situação. Pode ser contra um órgão público, uma autoridade, enfim. Mas ela serve para punir alguém ou é mais simbólica? Ela não tem força de lei para aplicar uma punição direta, tipo multar ou demitir alguém. O poder dela é mais político e simbólico mesmo. Entendi. Serve para quê? Para registrar oficialmente que o legislativo está criticando aquilo, para pressionar os responsáveis a se explicarem ou a tomarem alguma atitude, sabe? E para dar visibilidade para o problema. Muitas vezes acaba sendo o empurrão que faltava para começar uma investigação mais séria ou para discutir mudanças que precisam ser feitas. É tipo um recado oficial. Olha, tem algo errado aqui e a gente está vendo. Certo. Funciona como uma pressão pública formalizada. Exato. E voltando para o caso específico do Teté, essa descrição do atendimento, se for precisa, levanta perguntas bem sérias sobre os protocolos médicos, né? Uma crise hipertensiva com a pressão nesses níveis que falaram, 17 por algo, normalmente exige uma abordagem muito cuidadosa. Sim. Se o primeiro remédio não funciona, espera-se outras ações, né? Talvez tentar um remédio diferente, manter o paciente em observação, fazer mais exames e, dependendo da gravidade do que o hospital tem de recurso, pensar até em transferir para um lugar maior. A decisão de mandar para casa nessas condições, se foi isso mesmo que aconteceu, é um ponto muito crítico. Precisaria de uma análise bem rigorosa dos procedimentos que foram usados ali naquela unidade. E isso não é só sobre esse caso, né? Afeta a confiança nos protocolos para todo mundo. Com certeza. A questão dos protocolos é chave. E a história ainda tem mais uma camada de complexidade, porque aconteceu uma reviravolta, né?
Teve isso, né? O vereador José Aramateia Araújo, que apresentou a moção, o primo da vítima, ele decidiu retirar o documento, não chegou a ser votado na Câmara. Retirou, mas por quê? O motivo que foi dado foi um pedido direto da família do Teté. Parece que o irmão dele, conhecido lá como Bolinha, procurou o vereador e pediu para retirar a moção. A justificativa principal era o emocional da família, que estava muito abalada. O que é super compreensível, né? Claro, um momento de luto muito difícil. E parece que tinha também um medo bem claro de que a morte fosse usada politicamente. O vereador conta no áudio que o irmão pediu para retirar, para depois o pessoal não vier falar que eu estou envolvendo política no meio da morte do meu primo. Esse receio é muito comum, né? Especialmente em cidade pequena, onde tudo é mais próximo, as disputas políticas podem ser bem intensas. Sim, a politização do luto é algo muito delicado e infelizmente acontece. A família quis se preservar, né? Exato. E o vereador descreve o próprio dilema de um jeito bem emotivo no áudio, sabe? Ele fala que tá arrasado, revoltado, que a vontade de dizer o que eu tô sentindo. Dá pra ver que ele tava sofrendo muito com a perda e sentia essa necessidade de denunciar o que ele via como uma falha grave. Imagina a situação dele, entre o dever público e o respeito à família. Pois é, mas ele diz que escolheu respeitar o pedido da família, vou dar o silêncio a pedido e a respeito do meu primo Bolinha, que ele até fala que considera como irmão. É uma decisão difícil, né? Colocar o respeito ao luto da família acima daquele impulso de buscar uma resposta pública imediata ali na Câmara. Uma decisão de muito peso, sem dúvida. Respeitável. Mas e aqui tem um ponto bem importante, ele retirou a moção formal, mas não ficou quieto. Ele usou o tempo dele na tribuna para fazer críticas bem duras à situação geral da saúde em Serra Negra do Norte. Ele não deixou o assunto morrer, entende? Só mudou o jeito de abordar. Ah, interessante isso. Ele achou outra forma de se posicionar. Exatamente, e as palavras dele no áudio são fortes. Ele faz uma avaliação geral assim na lata, saúde zero, saúde zero. Uau, saúde zero, vindo de um vereador, é pesadíssimo. Muito. E ele complementa, dizendo que Serra Negra está numa situação de estado muito crítico. Quer dizer, ele não trata o caso do primo como algo isolado, mas como um sintoma de um problema maior. Entendi. Ele está dizendo que o sistema todo está falhando, na visão dele. Isso. E para dar mais força para essa afirmação, ele até cita um outro caso que teria acontecido na véspera. Ele relata assim: ontem mesmo, uma pessoa chegou lá com um paciente, a maternidade fechada, 12 da noite, batendo lá e não saiu ninguém. Nossa senhora, maternidade fechada à noite, com gente precisando. Pelo relato dele, sim. Ele até menciona que teriam vídeos disso circulando. Se for verdade, é uma evidência bem preocupante sobre o acesso ao serviço de saúde fora do horário comercial, né? Com certeza. Essa declaração saúde zero tem um impacto enorme, né? Não é uma crítica pontual, tipo, faltou isso ou aquilo. É uma avaliação de colapso total, de ausência de qualidade na visão dele. Exato. E vindo de um vereador que, além de tudo, foi afetado pessoalmente por uma tragédia ligada a essa mesma saúde, essa frase deve ter ecoado muito forte lá na cidade. Cristaliza um sentimento de abandono, talvez, de falha geral do sistema. E essa menção ao outro caso da maternidade fechada, qual a função disso na fala dele, na sua opinião? Se a gente junta tudo que ele está dizendo, citar esse outro caso é estratégico para a argumentação dele. Serve para quê? Para reforçar a ideia de que o que aconteceu com o Teté não foi um acidente, um caso isolado, sabe? Mas sim um sintoma de um problema crônico, talvez estrutural, da saúde ali no município. Faz sentido, para mostrar que não é um caso único. Exatamente. Ao dizer, aconteceu com meu primo, mas olha só, ontem mesmo aconteceu isso aqui também, ele tenta criar um padrão de falhas. Isso fortalece a narrativa de crise generalizada e, claro, aumenta a pressão para a gestão dar uma resposta, né? Entendi. E é interessante notar a tensão que fica clara nesse episódio todo, né? De um lado, você tem o luto privado, a dor da família pedindo respeito, querendo evitar a exploração política. Sim. E do outro lado tem a função pública do vereador,
que é fiscalizar, denunciar, cobrar melhoria, ainda mais numa questão que bateu tão perto dele. A política acaba se misturando com o drama humano de um jeito muito complexo, né? Sempre, né? E essa decisão dele de retirar a moção, mas mesmo assim ir lá e criticar duramente, reflete bem essa complexidade. Ele respeita o pedido da família na formalidade, mas não abre mão do papel dele de crítico no discurso. É um equilíbrio delicado. O equilíbrio bem delicado mesmo. E para a gente entender melhor o tamanho do impacto disso tudo, acho importante falar um pouco sobre quem era o Jailson Araújo dos Santos, o Teté, e como a cidade reagiu à morte dele. Sim, o perfil da vítima conta muito nessas horas. O relato do vereador, que era primo dele, descreve o Teté de um jeito muito positivo, sabe? Fala que era um homem bom, um pai muito bom, esposo, alguém que não tinha inimizade, uma pessoa querida por todos, que todo mundo gostava dele. Parece que era uma figura bem conhecida e bem quista na cidade. Uma pessoa popular, então. Pelo jeito, sim. E a reação da comunidade parece que confirma isso. O enterro do Teté, segundo o vereador, foi um evento que mobilizou muita gente. Ele afirma no áudio que foi o enterro que deu mais gente Serra Negra do Norte. Nossa, isso diz muito sobre o quanto ele era querido. Diz muito. Ele descreve o clima como muito emocionante, fala que tinha muita gente se doendo com aquilo, indicando uma tristeza bem genuína, compartilhada por boa parte da cidade. Uma comoção geral, então. Exato. E o próprio vereador não esconde o quanto isso mexeu com ele pessoalmente. Ele admite: não tô bem, não tô conseguindo dormir direito. A perda do primo, junto com toda essa polêmica em volta da morte, claramente abalou ele profundamente. Essa dor pessoal que transparece no áudio também acaba humanizando a figura política dele, né? Pode gerar empatia na comunidade. Com certeza. E esse perfil da vítima, de alguém conhecido, respeitado, querido como o Teté parecia ser, isso é um fator crucial. Quando a pessoa que morre nessas circunstâncias questionáveis e alguém assim, a tragédia deixa de ser só da família e vira um evento da comunidade. Entendo. E essa comoção popular acaba intensificando muito a pressão em cima das autoridades, em cima do sistema de saúde que está sendo questionado. De que maneira que essa popularidade e a comoção aumentam a pressão? Porque a morte de uma figura assim tão estimada transforma o caso num símbolo muito poderoso, sabe? Não é mais só um paciente que talvez tenha sofrido negligência. É o Teté, aquele cara que todo mundo conhecia, que todo mundo gostava. Vira um rosto conhecido pro problema. Exatamente. Isso mobiliza a opinião pública de um jeito muito mais forte, mais visceral. A dor coletiva, essa sensação de perda que todo mundo compartilha, isso alimenta a cobrança por respostas, por explicações claras e, quem sabe, por mudanças de verdade para que não aconteça de novo. A boa reputação da vítima e o luto da comunidade dão um peso político e social muito maior para a questão da qualidade do atendimento médico. A prefeitura fica numa saia justa bem maior para lidar com essa crise. Entendi. Fica bem mais difícil de ignorar ou minimizar. Muito mais difícil. Então, o que tudo isso significa, afinal? O cenário que esses materiais desenham para a Serra Negra do Norte é bem cheio de facetas, né? A gente tem, de um lado, a gestão municipal tentando mostrar serviço na educação, valorizando o professor, falando em futuro, construindo uma imagem positiva. Sim, um esforço visível nessa área. E quase ao mesmo tempo, a gente vê essa mesma gestão tendo que lidar com uma crise seríssima na saúde, que foi escancarada por uma tragédia pessoal que chocou a cidade, levantando acusações graves e críticas muito fortes de um vereador local. São duas realidades bem diferentes acontecendo ali ao mesmo tempo. Exatamente. Essa análise que a gente fez dá um retrato bem complexo da administração municipal e da vida na cidade. Mostra que é totalmente possível, e talvez seja até comum, né, que uma gestão tenha coisas boas elogiáveis numa área e, ao mesmo tempo, enfrente falhas graves e críticas pesadas em outra. Fim. O desafio para a administração é que a percepção das pessoas raramente funciona em caixinhas separadas, sabe? O que você quer dizer com isso? Que uma falha grave como essa na saúde pode acabar manchando a imagem toda? Pode, sim. Especialmente quando essa falha acontece num serviço tão essencial como a saúde e ainda por cima resulta numa tragédia com esse apelo emocional todo.
uma crise de confiança na saúde pode acabar ofuscando os resultados bons em outras áreas, como a educação que eles estavam celebrando. Entendi. Uma coisa contamina a outra na percepção pública. Exato. A população pode começar a questionar a competência geral da gestão ou quais são as prioridades de verdade, sabe? Por isso que lidar com crise na saúde é tão crítico para qualquer prefeitura. A forma como a administração responde ou não responde a uma situação como essa do Teté pode definir a imagem dela para os cidadãos por muito tempo. O que esses materiais mostram é justamente essa convivência tensa entre o esforço para construir uma imagem positiva e a realidade de uma crise que ameaça derrubar tudo isso. Isso deixa a gente com algumas reflexões importantes no final dessa nossa conversa, né? Como será que uma comunidade lida com isso? Como ela absorve e processa narrativas tão diferentes sobre os serviços que ela mesma recebe? É uma dinâmica complexa. E tem aquela questão onde fica o equilíbrio entre respeitar a dor e o pedido de privacidade de uma família que está de luto e a necessidade que a coletividade tem de investigar possíveis falhas em serviços públicos essenciais, como a saúde. De buscar respostas, talvez responsabilidades. É uma tensão muito delicada, né? E não tem resposta fácil. Cada caso vai ser um caso, e a dinâmica local, as relações ali, a política, tudo isso pesa. E pensando no futuro próximo, lá em Serra Negra do Norte, será que essa retirada formal da moção de repúdio encerra mesmo o debate público sobre a qualidade da saúde? Ou será que só adiou uma discussão mais profunda e talvez bem necessária sobre os protocolos, os recursos, a estrutura do atendimento médico que está disponível para todo mundo lá? Boa pergunta. Pode ser só um adiamento, né? Fica essa questão no ar, né? Quais vão ser os próximos passos, os desdobramentos desses eventos todos e qual vai ser o impacto disso a longo prazo na confiança da comunidade e nas ações da prefeitura por lá? Assunto para continuar acompanhando. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.